Fala pessoal, sou Bruno Faé e o tema desse vídeo é diabo. Além de diabo, outros dois termos são usados para se referir a esse ser na Bíblia. O primeiro é Satã ou Satanás e o segundo é Lúcifer. A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa acusador, difamador, caluniador. Já a palavra Satã, do hebraico, ou Satanás, do grego, significa adversário. E a palavra Lúcifer, que só aparece uma vez na Bíblia, significa portador de luz. Mas afinal, quem é o diabo? De onde ele vem? O que ele faz? O que a Bíblia diz sobre o diabo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você já gostou desse tema, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá! A teoria mais aceita sobre o surgimento e a natureza do diabo, segundo a Bíblia, é que ele teria sido um anjo de alta posição que teria se rebelado contra Deus e teria caído em condenação. A gente vê lá em Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, assim: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Há uma certa discussão se esse texto do capítulo 14 de Isaías, como também o texto do capítulo 28 de Ezequiel, são realmente uma referência ao diabo. A princípio, uma das interpretações feitas aqui é de que esse texto se refere à queda do rei da Babilônia, porque ele teria se exaltado, ele teria se orgulhado demais e ele seria então derrubado, ele seria vencido por Deus. Só que, como nós vemos aqui, essa profecia parece transcender qualquer governante meramente humano, porque há uma referência muito clara aqui a alguém que queria se colocar no trono de Deus, na verdade, acima do Senhor, e por isso foi expulso da sua posição e foi caído e corrompeu-se. Então aqui nós podemos entender que provavelmente o rei da Babilônia, ele é um imitador de Satanás, ele é uma figura que aponta para o diabo, que foi criado como Lúcifer, um anjo de luz, mas se corrompeu em Satanás. E esse texto também está em sintonia com um outro texto que fala sobre a queda de Satanás. Está lá em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, que diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, nesse texto aqui é uma referência muito clara ao diabo, de que ele tentou fazer batalha contra os exércitos de Deus, batalhou contra Miguel e os seus anjos, mas não prevaleceu e o diabo, Satanás, juntamente com seus anjos, foram lançados em terra, foram derrubados da sua posição no céu. Então nós podemos entender que Satanás foi criado como um anjo de alta posição, mas se rebelou contra o Criador, se corrompeu, foi expulso da sua posição e se tornou o principal opositor de Deus e do seu povo, de Deus e da sua criação. E diz a Bíblia que o pecado se originou em Satanás. Está escrito lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. A partir da sua corrupção e da sua expulsão, o diabo então ele começa a agir nesse mundo e ele então provoca a queda da raça humana. Nós vemos lá no livro de Gênesis que o diabo ele mente para Adão e Eva, dizendo que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles então seriam como Deus. Ele mente, é por isso que a Bíblia diz lá em João, capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que a atuação de Satanás neste mundo é tão intensa que, de forma geral, o mundo não faz a vontade de Deus, mas faz a vontade de Satanás. É o que está escrito lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, quando diz que sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, o mundo jaz no maligno. O mundo quer fazer, deseja fazer, se inclina a fazer
a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Essa presença do diabo no mundo e essa influência é tão forte que Jesus chamou Satanás de o príncipe deste mundo, João 14, versículo 30. Mas nós sabemos que a atuação do diabo neste mundo, ela está restrita. Deus limita a atuação do diabo neste planeta e ele só pode ir até onde Deus permite. É isso que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Esses 1000 anos para muitos indicam a era da igreja, o período de existência da igreja. Então Satanás estar amarrado neste período significa que a sua ação neste mundo é limitada. Ele só pode agir segundo alguns limites que foram impostos a ele por Deus. Mas está claro na Bíblia que Satanás trabalha para derrotar os propósitos de Deus. Ele trabalha de maneira contínua contra, em oposição ao Evangelho e ao povo de Deus. Nós vemos, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes diante das astutas ciladas do diabo. Então nós vemos aqui que o diabo trabalha contra nós de maneira astuta. Ele trabalha com esperteza, ele age através de armadilhas, ele age às escondidas, ele não trabalha abertamente, mas ele age de uma maneira oculta para que possa nos atingir sem que nós percebamos. E essa forma de agir é astuta porque se ele trabalhasse abertamente e nós víssemos claramente a sua atuação no nosso dia a dia, nós estaremos muito mais alertas. O fato dele trabalhar de maneira traiçoeira, de maneira oculta, faz com que a gente muitas vezes esqueça da sua existência, não perceba a sua atuação e não se prepare para isso. Além disso, a Bíblia diz também que o diabo faz com que coisas ruins pareçam boas. Ele nos seduz com coisas que são atraentes, com coisas que são desejáveis, mas que na verdade vão produzir a nossa destruição, vão prejudicar a nossa vida espiritual. E é assim que funcionam as tentações. Uma coisa que é atraente, uma coisa que pode nos dar prazer, mas na verdade ela vai nos destruir. É por isso que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É por isso que a Bíblia dá tantos alertas com relação ao diabo e a necessidade de nós estarmos o tempo todo atentos, ligados para tentar perceber a sua atuação à nossa volta. É por isso, por exemplo, que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E nós percebemos ali que a maneira mais comum pela qual o diabo trabalha na Bíblia é por meio das tentações. Jesus, inclusive, foi tentado pelo diabo, mas conseguiu resistir às suas tentações. Mateus capítulo 4, versículo 3 diz: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, se Jesus foi tentado pelo diabo, mas não pecou, conseguiu resistir, isso fica de alerta para nós. Nós também seremos tentados e tentadas. Precisamos estar o tempo todo nos fortalecendo. Precisamos estar o tempo todo vigiando para que a gente não caia em tentação. Nós não sabemos exatamente como o diabo faz para nos tentar, como ele fala a nós, se ele consegue falar de alguma maneira a nossa mente, se ele consegue desviar o nosso olhar. Nós não sabemos exatamente, a Bíblia não dá detalhes quanto a isso. E eu creio que talvez seria especulação falar sobre isso, mas a verdade clara aqui, independente da forma como o diabo usa para nos tentar, é que nós devemos estar alertas. Então nesse texto nós vemos que Jesus foi tentado pelo diabo e isso serve de um alerta para nós. Se Jesus foi tentado, mas não pecou, nós também poderemos ser tentados e devemos resistir à tentação do diabo. E é curioso nós vermos que o diabo, ele operou por meio dos seguidores de Jesus. Por exemplo, quando nós vemos lá em Mateus capítulo 16, versículo 23, aquela passagem em que Pedro está tentando desencorajar Jesus a morrer na cruz, Jesus vira-se para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Naquele momento ali, Pedro estava sendo um instrumento de Satanás. Satanás estava falando através da vida de Pedro. Também nós vemos a atuação de Satanás na vida de Judas. Vemos, por exemplo, em Lucas, capítulo 22, versículo 3, que Satanás
entrou em Judas. E vemos em João capítulo 13, versículo 2, que foi o diabo que induziu Judas a trair Jesus. Mas a Bíblia também nos ensina a lidar com o diabo. Além de nós sabermos que ele trabalha de maneira astuta, de maneira oculta, e de que ele nos tenta para nos fazer cair e afastar de Deus, a Bíblia também diz que nós devemos agir contra o diabo nos revestindo da armadura de Deus. É isso que está lá em Efésios capítulo 6. Nós devemos nos revestir da armadura de Deus, que é a oração, que é a palavra de Deus, que é a fé, é a justiça. Quando nós nos fortalecemos com essa armadura de Deus, a Bíblia diz então que nós conseguimos resistir e que nós conseguimos ficar firmes diante dos ataques do diabo. E a Bíblia diz que nós não devemos de maneira nenhuma temer o diabo ou fugir do diabo. Pelo contrário, nós devemos temer a Deus e resistir ao diabo. É isso que está lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7, quando ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, nós não podemos deixar que o diabo nos paralise ou paralise a obra de Deus. Devemos confiar em Deus, que Deus vai nos proteger, que Deus vai nos fortalecer e que nós podemos resistir ao diabo, resistir às suas tentações, resistir às suas perseguições, confiar que Deus está cuidando de nós e acreditar nessa palavra que está lá na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, em que diz assim: o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Ou seja, o diabo não pode impedir a atuação do povo de Deus, nem o avanço da igreja, nem o avanço, nem o progresso do evangelho. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós não podemos temer nem ficar paralisados. Devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E a Bíblia diz que um dia, finalmente, o diabo será derrotado. Está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, está escrito assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Também nós vemos em Mateus capítulo 25, versículo 41, que diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, nós podemos concluir que o diabo é derrotado e a sua maior derrota aconteceu na cruz do Calvário. A sua derrota se consumou no túmulo vazio, quando Jesus morreu ali pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna, quando ele ressuscitou e venceu a morte e tirou do diabo o poder sobre a nossa vida. É por isso que a Bíblia diz em João, capítulo 12, versículos 31 e 33, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Então o diabo perdeu o poder sobre a vida e sobre as almas daqueles que são salvos por Cristo Jesus. Ele pode matar o nosso corpo, mas ele não pode de maneira nenhuma tomar a nossa alma. Ele não pode tirar de nós a vida eterna, este bem tão precioso que Jesus nos dá pela sua graça. Por isso o desespero do diabo, por isso o seu ódio, porque ele sabe que ele não pode tocar na nossa vida, que está guardada em Cristo Jesus, e ele um dia será finalmente e eternamente aprisionado e derrotado. Não é sem razão que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 8, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A mensagem final que eu queria deixar para você é: faça o diabo derrotado na sua vida também. Abra o seu coração para Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida a Ele e receba o dom da vida eterna. Receba a graça de Jesus na sua vida. E o diabo nunca poderá ter poder sobre você, porque você estará guardado em Cristo e poderá dizer que é mais do que vencedor por aquele que te amou. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! A teoria mais aceita sobre o surgimento do diabo, segunda, e foi lançado por terra, ou seja, caiu.
A Bíblia diz que a atuação de Satanás neste mundo é tão intensa que, no geral, ele trabalha em oposição contínua com armadilhas, ele trabalha de maneira traiçoeira. Além disso, a Bíblia diz também que o diabo trabalha nos... Nós não demos de... E aí, o que você...